Amém. Sente-se, por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Eu gostaria de, esse mês de fevereiro, começar uma série de mensagens com você nesse livro tão especial das Escrituras Sagradas, livro de Hebreus, o capítulo 1 do livro de Hebreus. Eu gostaria de ler com você os 3 primeiros versículos desse capítulo. É um livro que chama a mim e a você ao avivamento. É um livro que nos chama a uma vida mais profunda em Deus. E eu quero dizer para você que esses 3 primeiros versículos do livro de Hebreus, nós temos total consciência que é impossível compreendê-los na sua plenitude. Então, diante de textos tão grandes assim, a gente fica muito pequeno, todos nós, em entender que não vamos conseguir abraçá-lo e compreendê-lo na sua totalidade. Que Deus nos ajude a viver aquilo e a compreender aquilo que podemos desse texto eterno, infinito, perfeito, imutável, inerrante da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O livro de Hebreus, meus amados irmãos, nos revela o fervor espiritual de uma igreja que é a igreja do Antigo Testamento. Capítulo 11 de Hebreus vai fazer uma lista daquilo que nós chamamos de os heróis da fé. E ali nós temos homens e mulheres que foram poderosos em Deus, enfrentaram muitas lutas, muitas dificuldades, foram sempre a minoria no meio da cultura ou até mesmo da nação de Israel, mas amaram ao Senhor e serviram ao Senhor de uma maneira tão profunda e tão intensa, e Deus, por meio da vida deles, realizou obras maravilhosas e deu continuidade desde o Antigo Testamento, desde Abel, o primeiro justo, até a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles deram curso, eles deram fluxo a todo o plano de salvação e foram a igreja do Antigo Testamento, em uma fé maravilhosa, um fervor extraordinário. E exatamente essa é a imagem que o autor de Hebreus quer lançar sobre a mente dos seus ouvintes. Seus ouvintes estão desfalecendo na fé, eles estão esfriando na fé. Aquele fervor por Cristo, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, estava arrefecendo, esfriando-se. Então o autor de Hebreus, aquele pastor maravilhoso, que nós não temos exatamente certeza de quem escreveu esse livro, ele escreve de uma forma tão poderosa em Deus, e alerta essa igreja, chama essa igreja ao avivamento, ao fervor espiritual. Na realidade, toda a Bíblia, cada livro, cada história, cada texto tem um chamado ao avivamento, a uma vida em Deus, a uma vida de retorno a Deus, a vontade de Deus, a vivermos plenamente aquilo que Deus quis para mim e para você. Então a Bíblia tem esse chamado à vida de Deus em nós, a
avivamento, esse fervor espiritual. E o livro de Hebreus não fica longe disso. E as evidências que essa igreja está esfriando na fé, a primeira evidência está lá no capítulo 2, versículo 1. Olha o capítulo seguinte: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A primeira evidência da frieza espiritual desta igreja, do fervor que vai se apagando, é que eles não estão levando a sério as pregações, as mensagens, o texto bíblico que eles estão ouvindo. Aquilo entra no ouvido e sai no outro, aquilo passa na mente deles, parece que passa por cima da cabeça deles. Você chegaria para um cristão desse numa quarta-feira e perguntaria para ele: qual foi a mensagem que o pastor pregou? Ele vai dizer: eu não sei, eu não lembro do texto, eu não sei a mensagem. Por isso que o nosso texto diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Quantas mensagens já não ouvimos? Centenas, alguns de nós milhares de mensagens, mas aquilo não está sendo agarrado pelo nosso coração. E quando isso acontece, quando não nos apegamos com firmeza às verdades ouvidas, a frieza espiritual adentra o nosso coração. Por isso o alerta aqui: agarre-se à verdade, agarre-se às escrituras sagradas, apegue-se a ela, grude na verdade de Deus, abrace-a com todo o seu coração. Leia o texto bíblico que foi ministrado no domingo ou na quarta-feira, retorne a ele, medite nele novamente, lembre daquilo que você ouviu no dia seguinte, depois do outro dia, da mesma forma, leve aquilo em oração diante de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos agarrar às verdades ouvidas. E a outra evidência desse esfriamento, olha o capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10, versículo 25. É outra evidência, existem outras, mas eu quero só te dar duas evidências de como a frieza espiritual está tomando a vida dessa igreja. O alerta que esse maravilhoso pastor faz à igreja, ele diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que o dia, e o dia aí na sua Bíblia tem que estar de letra maiúscula, porque é o dia da segunda vinda de Cristo. O dia se aproxima. Quanto mais próximo à vinda de Cristo, mais presentes nos cultos. Que coisa interessante. Olha a ênfase do autor aqui. O dia está se aproximando, Jesus está voltando, Ele está vindo buscar a sua igreja. Qual deve ser a atitude dessa igreja? Mais permanência nos cultos, porque é no culto, meu amado irmão, que sua mente, seu coração, seu espírito é redirecionado a Deus, onde você ouve a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que se você não está presente nos cultos, eu te afirmo isso por esse texto, você não está pronto para a segunda vinda de Cristo. Olha a seriedade disso. Os crentes hoje estão levando isso como se fosse uma coisa opcional. A gente vê isso já está produzindo um estrago na igreja nos Estados Unidos. Os cristãos fiéis lá nos Estados Unidos são aqueles que vão no culto uma vez por mês, são considerados crentes fiéis. Os crentes que são mais ou menos vão de 3 em 3 vezes. Pergunte se essa gente está lendo Bíblia, orando durante a semana, durante o mês. Não estão. Eu afirmo isso para você. Meus irmãos, ninguém estará pronto para a segunda vinda se não estiver participando dos cultos. E aqui está uma evidência de uma frieza espiritual nessa igreja. E eu quero dizer que a mesma evidência na vida de qualquer cristão, em qualquer época da história. E não é diferente comigo e com você.
Tanto que quando há avivamento, há uma continuidade nos cultos. Nós tínhamos uma amiga lá no Chile, em 94, 95, quando iniciou-se a universidade, chamada Esther. Ela era uma argentina. E ela falou: lá na igreja nós temos culto, e o culto dura 7 horas. Era um momento de um grande avivamento na Argentina, com, se não me engano, Carlos Anacondia, que era o nome dele. Falou: olha, o pessoal não vai embora. O pessoal não vai embora. O culto começa e o povo não vai embora. Manda embora e o povo não vai, fica na igreja. E tem gente lá de fora querendo entrar e não consegue entrar, porque o pessoal que está dentro não vai embora. E tem que mandar embora, chocar o povo da igreja. E os cultos duram 4 horas, 7 horas. Porque há avivamento. Meus irmãos, o oposto é verdade. Jesus está voltando e nós estamos indo ao encontro dele. Cada culto é fundamental para a sua vida. É fundamental para a sua vida. Meus irmãos, não nos desviemos dessas verdades eternas. Esse livro tem um chamado maravilhoso ao avivamento para mim e para você. E o chamado está lá, mais uma vez, repetidas vezes no livro, mas de forma muito enfática lá no capítulo 12. Depois que ele fala dessa nuvem de testemunhas, ele vai dizer: olhando firmemente ou unicamente para Jesus. Esse texto, essa palavra grega quer dizer: vou tirar os olhos de qualquer coisa e colocar os olhos unicamente em um único ponto focal: Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que o livro começa mostrando Cristo. Se nós queremos um fervor espiritual em nossas vidas, meus irmãos, assim como Moisés, como vimos no mês passado, no Êxodo capítulo 34, quando Deus o manda subir ao monte, e lá então o Senhor fala, mostra, revela quem Ele é para Moisés. Coloca Moisés numa fresta de uma rocha, põe a mão sobre ele e passa diante dele toda a sua bondade. E Deus diz quem Ele é. Não é Moisés que diz quem Deus é, é Deus que diz quem Ele é. E Deus diz: eu sou Yahweh, ou eu sou o Eterno, eu sou o que sou. Eu sou o Deus eterno, cheio de amor, de bondade, de misericórdia, de graça, de perdão. Então Deus se revela a Moisés, e o rosto de Moisés brilhava diante do povo de Israel. Se nós queremos, meus irmãos, viver um avivamento, nós precisamos fazer aquilo que o texto sagrado está dizendo. Não é buscar uma emoção dentro de nós, não é buscar uma experiência em algum momento, não, é conhecer a Cristo Jesus. Por isso que esse texto, em 3 versículos do capítulo 1, ele dá 7 características de quem é Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você que é impossível para nós alcançarmos isso plenamente. E eu vou dizer para você que quando estivermos na eternidade, daqui a 1 milhão de anos, não conheceremos plenamente o nosso Senhor, e jamais conseguiremos conhecê-lo totalmente, porque a nossa mente, ainda que glorificada, é finita, não pode conter aquele que é o infinito, o eterno, o todo-poderoso. Mas o texto vai dizer, volte lá para o capítulo 1, a primeira característica do nosso texto: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. No Antigo Testamento Deus falava através dos profetas, homens de Deus, e Deus falava com eles por meio de sonhos, por meio de revelações, de visões, palavras de Deus sobre a vida daqueles homens, através de textos escritos no Antigo Testamento. Mas agora, Cristo Jesus veio, o Filho veio. Aqui, meus irmãos, mostra que Cristo, o Filho, é a revelação máxima de Deus. A
parábola que Jesus conta de que um homem tinha uma vinha e ele alugou aquela vinha, e aqueles homens para quem ele alugou eram maus, e eles espancavam aqueles a quem o dono da vinha mandava para recolher os frutos, porque parte dos frutos era o pagamento. E aqui eram os religiosos da nação de Israel, Israel é a vinha, e aqueles homens, aqueles religiosos estavam simplesmente pilhando o povo de Israel. E eles mataram os profetas um após o outro. Então o dono da vinha disse: eu vou mandar meu filho, vou respeitá-lo. Quando eles olharam o filho, aquele lá é o filho, vamos matá-lo, e a herança, a vinha será nossa. Meus irmãos, veio Jesus. Ninguém nunca tinha expulsado demônios, e lá está o nosso Senhor expulsando os demônios. Os demônios se submetem a Ele. Ele anda sobre as águas, Ele multiplica pães e peixes, Ele ressuscita mortos, Ele cura qualquer doença, a qualquer momento. Ele é o único Senhor, o Filho, a revelação máxima de Deus, chegou até nós. E o que eles fizeram? Crucificaram o nosso Senhor. Aqui é a relação de amor, Jesus e o Pai e o Espírito Santo, em um amor eterno, uns para com os outros, em uma relação, em uma comunidade maravilhosa de amor. Então o Pai envia o Filho para revelar o seu amor, para revelar a sua graça, a sua misericórdia. Não há presente maior, irmãos. Nada é mais importante para o Pai do que o Filho, do que Cristo Jesus. E Ele envia o seu Filho amado, e Ele envia o seu Filho amado para o mundo caído de trevas, e Ele envia o seu Filho em amor para conosco. Que coisa maravilhosa, irmãos! Como Deus prova o seu grande amor para comigo e para com você. E Ele é o herdeiro de todas as coisas. Claro, Ele é o Filho. Se Ele é o Filho, Ele é o herdeiro por direito. O Filho não precisa reivindicar a herança. O Filho, por legitimidade, Ele é o herdeiro de tudo que o Pai tem. E aqui está, irmão, o Filho, o dono de tudo. E agora, quando você abre a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cristo é o herdeiro, nós somos herdeiros juntos com Cristo Jesus. Meus irmãos, Ele é herdeiro de tudo que o Pai tem. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, os cria à sua imagem e à sua semelhança. E o pecado quebra tudo isso, mas Cristo vem, e com o seu sangue, Ele vem para transformar a cada um de nós naquilo que nós jamais deveríamos deixar de ser: filhos de Deus. Meus irmãos, esta é a obra maravilhosa da cruz, e nesta obra maravilhosa nós somos feitos novamente filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como as pessoas estão trocando ser herdeiros de Deus para se voltarem a se apaixonarem pelo mundo. Sabe o que você vai herdar desse mundo? O que você leva daqui? Me diz, o que você vai levar daqui? Paulo diz: daqui para cá nada trouxemos e daqui nada podemos levar. Mas se você está em Cristo, você vai herdar de Deus todas as coisas. Como as pessoas, quando você não conhece Cristo,
Quando você não conhece a obra de Cristo, o mundo se torna um arco-íris para você. Você acha tudo belo e lindo, e você vai amar o mundo e as coisas que não mudam. Mas quando você entende a Cristo, quando você entende a obra da cruz, você vai dizer: Senhor, não há nada nesse mundo que se compare a Ti e a toda a obra da graça que o Senhor tem para mim. Então seu coração acende em fogo para com Deus, um avivamento brota da sua alma, uma paixão se vai para Deus. Sabe por quê? Porque eu e você éramos herdeiros do inferno, mas Deus nos fez, por meio do seu Filho, herdeiros de Deus. Como você não vai amar a Deus? Como o seu coração não vai estar inflamado por Deus? Meu amado irmão, quando você não conhece a Cristo, você se apaixona pelo mundo. Você vai amar o dinheiro, você vai amar os prazeres pecaminosos. Mas quando você conhece a Cristo, quando você conhece a Jesus e a obra da cruz, você vai se apaixonar por Ele. É por Ele que você vai se apaixonar. Por isso que o texto de Hebreus 12 vai dizer: livrem-se de tudo que prende vocês e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você vai se livrar de tudo. Se alguma coisa, às vezes é uma coisa boa, mas está te impedindo orar, está te impedindo de ir à igreja, está te impedindo de amar mais a Deus e buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça. Aquilo tem uma ordem muito pequena na sua vida. Você vai se livrar daquilo e de todo o pecado, porque você vai correr. Não é engatinhar, não é andar, é correr a carreira que nos está proposta. Cristo é mais importante que tudo na vida do cristão. Ali está o lugar do Filho, o lugar que ele sempre teve, e ele não pode ter outro, que é o primeiro e o único na vida do verdadeiro cristão. Isso, meus irmãos, é fervor espiritual. Esse é o chamado do livro de Hebreus. Coloque Cristo aonde ele está, porque esse é o tema do livro. Cristo está acima de tudo. Cristo está acima dos anjos, de Moisés, da lei, dos sacrifícios, do pecado, do diabo, da morte. Cristo primeiro, acima de tudo. Esse é o chamado desse livro, a superioridade de Cristo Jesus. Se você não enxergar Cristo assim, você nunca vai viver para a glória de Deus. Se você não enxergar Cristo como Ele é, se você ficar no imaginário que a cultura está dizendo para você de quem Cristo é, porque na cultura Cristo é mais um, Cristo é comum, Cristo é qualquer pessoa, qualquer um, ou é mais um na minha vida. Se você ver assim, se você enxergar Cristo assim, você nunca vai viver para a glória de Deus. Você sempre vai ver que algo, alguém, alguma oportunidade, alguma coisa é mais importante do que Cristo em sua vida. Você nunca vai abrir mão da sua própria vida por Ele, porque Ele é muito pequeno. Mas aqui o texto falava Cristo como de fato Ele é. E o texto vai dizer: Ele é o Criador de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. E é o universo, toda a criação, tudo que existe, nos céus, na terra, no mar, debaixo da terra, visível e invisível, tudo foi criado por Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Quem botou toda aquela energia no sol, 200.000 bombas atômicas explodindo a cada segundo, para esse calor chegar até nós? Meus irmãos, Cristo fez isso. Cristo criou todas as coisas. Cada grão de areia em todas as praias do mar no mundo, segundo o cientista, seria aproximado, cada grão um sol. Cada grão um sol. Seria aproximada a quantidade de sóis que existe no universo. Quem criou tudo isso? Cristo Jesus. Mas Ele também criou cada inseto. São mais de 10 quintilhões, você não consegue nem imaginar um número desse.
A asa da borboleta, tão delicada, não tem como fazer um igual. Você pega, como disse Jesus, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, com toneladas e toneladas de ouro que tinha Salomão, se vestiu como qualquer lírio do campo que hoje está, e amanhã é lançado de fora. E Deus veste assim a erva do campo, disse Jesus. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor. 37 trilhões de células no seu corpo. Como Ele organiza tudo isso? Como Ele organiza cada uma delas? Células diferentes, para órgãos diferentes, funções diferentes. Como Cristo está administrando tudo isso? Não é você que está fazendo. É você que está dando ordem a cada uma dessas células. Ele está governando, mas são 7 bilhões de pessoas no mundo. E Ele está coordenando tudo sobre cada pessoa, cada célula, em cada pessoa. Imagine a grandeza, o tamanho, o poder, a sabedoria, a força de Cristo, a glória, a majestade dEle. Meus irmãos, é impossível compreendermos a grandeza de Deus, a majestade, a soberania do Senhor da glória. Meus irmãos, Colossenses, Paulo aqui tenta colocar essa imagem novamente para mim e para você, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, anjos, arcanjos, querubins, serafins, aos trilhões enchendo os céus, quer principados, quer sejam soberanias, sejam tronos, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio de Cristo. Ele é eterno, Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Cristo, tudo ganha razão de existir. É para Ele que vivemos. Aqui, meus irmãos, o nosso coração acende por conhecer a majestade de quem é Cristo Jesus, conhecer a grandeza, a força, a glória de Cristo Jesus. E esses irmãos aqui estão trocando Cristo por rituais judaicos, estão trocando Cristo por sacrifícios de ovelhas, de pombinhas, por rituais guardando o dia de sábado e festas, quando ele já tem a Cristo Jesus. E nós não corremos o mesmo risco de deixar a grandeza, a majestade, a glória, e nos encantarmos por tantas coisas que estão por aí, e esfriarmos na nossa fé. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Meus irmãos, é um livro que nos chama a conhecer o Senhor, é um livro que nos chama ao avivamento. E esse mesmo texto de Colossenses vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o líder da igreja, Ele é o criador da igreja, a igreja é de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja pertence a Cristo. Ele é o edificador dessa igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas da morte e do inferno jamais prevalecerão contra ela. Queridos, esta igreja, como diz o autor de Hebreus, nós recebemos um reino inabalável. Eu quero dizer para você que a China um dia vai deixar de ser império e nação. Eu quero dizer para você que um dia os Estados Unidos vão deixar de ser império e nação. Eu quero dizer para você que o Brasil um dia vai deixar de ser nação. Tudo vai passar, mas o reino de Deus é inabalável, inamovível. Inamovível. Ninguém pode destruir o reino de Deus, porque foi Deus quem edificou. Agora, a que você vai dar valor? Aonde estará o seu coração? Porque onde está o teu tesouro, disse Jesus, lá vai estar o seu coração. Se o seu tesouro é o dinheiro, se o seu tesouro são os prazeres, lá vai estar o seu coração. Mas se o seu tesouro é Cristo, se você o conhece, se você o ama,
você vai viver para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Jesus, diz o texto, Ele é o resplendor da glória de Deus. Literalmente, aquele é o brilho da glória de Deus. É muito difícil entender o que esse texto significa no sentido de expressá-lo completamente. Talvez uma figura de linguagem faça você entender melhor. Imagine que o sol seja o Pai Celestial, seja Deus, e a luz que chega até mim e a você, esse é Jesus. Jesus é o brilho da glória de Deus. Isso é, o amor de Deus chega até mim e a você. O amor de Deus se revela a mim e a você. Esse Deus glorioso, majestoso, onipotente, soberano, não se escondeu de nenhum de nós. Ele se revela na sua graça e no seu amor a mim e a você. Ele não se oculta de nenhum de nós, mas Ele se mostra nesse amor, nessa misericórdia, no mundo de trevas, caótico, caído, como disse Paulo em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas. O mundo tomado pelas trevas do pecado, vê Deus em sua luz gloriosa, Cristo Jesus. E a luz veio ao mundo. A luz é Cristo Jesus. Ele é a luz que ilumina a todos os homens. Cristo maravilhoso, Cristo Jesus, revelando o eterno e perfeito amor de Deus por mim e por você. Ele é o resplendor desta glória de Deus. O Deus que não nos abandonou, o Deus que não é o relojoeiro, que deu corda no mundo, deixou as leis funcionando e foi embora, virou as costas. Não, é o Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que vem até nós, o Deus que se revela na sua majestade e na sua misericórdia. E o texto segue dizendo, Ele é a expressão exata de Deus. A ideia aqui, a palavra aqui, caráter, é a marca de Deus, é a expressão de quem Deus é. Jesus vai dizer a Filipe, Filipe pergunta a Jesus, pede a Jesus em João capítulo 14, versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim, vê ao Pai. E aqui está essa ideia da expressão de Deus. Jamais poderíamos conhecer Deus, especialmente por causa do pecado. Por isso a idolatria. A idolatria ela é tão abominável por Deus, e deveria ser abominável por todos nós, porque a idolatria é sempre uma mentira, é sempre uma imagem de quem Deus é. E é uma imagem falsa de quem Deus é. Deus não é o que a cultura diz que Ele é. Deus não é o que você pensa que Ele é. Deus não é o que a nossa família disse que Ele é. Não. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. É uma auto-revelação de Deus para mim e para você. Deus diz quem Ele é na sua palavra. Meus irmãos, em Cristo Jesus é a expressão exata de Deus, é a expressão do caráter de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da verdade de Deus, da santidade de Deus, da bondade de Deus. Jesus, quando você olha Jesus, você está vendo o brilho da glória do Pai. Você está vendo o próprio Deus. Em Jesus, Deus se torna visível. Em Jesus, Deus se torna presente nas nossas vidas. Deus se torna real para mim e para você. Quando você conhece Jesus, você conhece a Deus. Meus irmãos,
Veja quanto amor de Deus por nós. Estávamos em trevas, não tínhamos como conhecer a Deus, em trevas absolutas, mas Deus nos amou. Deus revelou o seu Filho a nós. Deus enviou o seu Filho a mim e a você, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, amar a Deus e viver para Ele. Quanta graça, quanta misericórdia, quanto amor de Deus por mim e por você. Meus irmãos, olhar a Cristo, conhecer a Cristo, amar a Cristo, enxergar a Cristo, vai fazer com que tudo nesta vida tenha a sua ordem correta. Ele, o primeiro e o único, acima de tudo e de todos. E então todas as coisas ganham sentido na vida. E viver em amor por Ele. E viver para a glória dele. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Mas esses irmãos aqui que estão ouvindo essa carta, que receberam essa carta, eles estão encantados com a fumaça que sobe de um altar quando um animal está ali assando. Eles estão encantados por uma água que cai na mão para lavar o que eles tomam banho. Eles estão encantados por uma roupa especial que alguém está vestindo. Estão encantados por uma festa de barracas que alguém faz. Quando eles têm tudo, eles têm Cristo. E às vezes nós podemos estar da mesma forma. Nós podemos estar encantados com tantas coisas e não estarmos admirados por Cristo. Não estarmos encantados por Cristo Jesus. Deixa eu te perguntar, enquanto você ouve esse texto, seu coração está queimando de amor, de paixão por Deus? Seu coração está fervendo de paixão por Cristo Jesus, e dizendo: meu Senhor, que coisa maravilhosa, quem é o Senhor? Preciso tanto te amar, preciso tanto te conhecer. Um texto desse te inspira a amar mais a Deus, a conhecer mais a Deus, a dizer: meu Deus, eu preciso mergulhar ainda mais na tua palavra, eu preciso adorar mais profundamente ao Senhor, eu preciso me entregar mais intensamente a Ti. É esse o sentimento que está no seu coração enquanto você ouve esse texto sagrado. É isso, o seu coração está fervendo por Deus, de paixão, em avivamento por Deus. Ou será que você estaria mais encantado se eu estivesse falando aqui de dinheiro, ou eu estivesse falando para você sobre bênçãos, ou sobre palavras mágicas que alguém gostaria de ouvir? Talvez você estaria dando glória a Deus se eu estivesse falando de alguma coisa assim. Outros irmãos, se Cristo não encantar você, se você não ferver o seu coração por Cristo, nada vai levar você ao avivamento. Nada. Por isso que esse autor começa com Cristo e ele termina o seu livro com Cristo. A nossa vida deve ser assim. Ela deve começar com Cristo, ela deve terminar com Cristo. Nós devemos estar encantados por Cristo. Às vezes estamos tão empolgados por tanta coisa, empolgados se o nosso time de futebol vai jogar, e a gente vibra, e a gente grita, e a gente empolga por aquilo, e a gente veste a camisa por aquilo. Mas você está assim por Cristo Jesus, por Ele. Irmão, olha a majestade de Deus, olha a grandeza de quem é Cristo nesse texto. Você está encantado por Ele, olhando esse texto, meditando esse texto, irmãos. Eu falei: meu Deus, que coisa extraordinária é o Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é encantador, como eu preciso te amar mais, como eu preciso te conhecer mais, Senhor, como eu preciso orar mais e adorar mais o Teu nome, por tão grandioso que o Senhor é. E quando chego nesse momento, até aqui o texto sagrado mostra quem Cristo é, e agora o texto sagrado vai dizer o que Cristo fez. É maravilhoso, meus irmãos, olhar a obra da cruz,
Ele diz: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. No capítulo 1 de Hebreus, versículo 10: ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra. Está falando de Jesus. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, eles vão acabar. Tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão com vestes, também com manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, Senhor, tu, Senhor Jesus, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O Senhor da glória, imagine esse universo, na sua grandeza, o Senhor Jesus, diz o texto, vai pegá-lo como um manto velho e dobrado, porque o Senhor Jesus diz: eis que tenho novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O Senhor vai enrolar esse universo inteiro como um manto velho. Tudo, irmãos, vai passar, mas o texto diz: os teus anos jamais terão fim. O Senhor é eterno, e estaremos eternamente junto ao Senhor. É isso, meus irmãos, o Evangelho. O Evangelho é essa admiração pela grandeza e majestade do nosso Senhor, essa paixão por Ele, é saber que Ele é grandioso e glorioso, e esse Deus glorioso, que tem o universo, e que dobrará esse universo como um manto velho, é o mesmo que entregou sua vida na cruz. Ele realizou a purificação dos nossos pecados. Aquela cruz que nos pertencia, Ele tomou sobre si. E às vezes essa expressão pode se tornar comum aos seus ouvidos. E às vezes você já ouviu isso várias vezes e diz: parece que isso não tem mais um impacto na minha vida. Isso já não causa mais admiração em mim. Meus irmãos, nós nunca podemos perder a admiração pela cruz de Cristo Jesus. Irmão, todo o sofrimento que me pertencia, toda dor que era minha, todo flagelo que era meu, todo o inferno no qual eu permaneceria por toda a eternidade, todo o sofrimento que eu viveria, Ele tomou sobre si. Meus irmãos, no inferno não há felicidade, não há um sorriso, não há esperança, não há paz. E eu estaria condenado àquilo eternamente, mas Ele foi ao inferno por mim. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o lamento mais profundo que o inferno já ouviu. E é isso que eu viveria por toda a eternidade. Mas Ele me amou. Ele nos amou. E Ele sofreu isso por mim e por você. Quando você imagina isso, quando você pensa isso, que por toda a eternidade você estaria sofrendo os seus próprios pecados, e Ele sofreu por você naquela cruz, que gratidão brota do nosso coração. Que alegria é saber que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui a nossa alma ama Deus, aqui a nossa alma adora Deus, aqui a gratidão brota do nosso coração, aqui os nossos olhos, meus irmãos, tornam-se cheios de adoração à pessoa de Cristo, porque tudo que eu deveria sofrer, sofreu Ele no meu lugar, no seu lugar, por nos amar. Quanta gratidão deve ter em meu e no seu coração. Às vezes alguém fez algo por você um dia, às vezes alguém teve uma atitude bonita para com você, às vezes num momento difícil da sua vida, e você talvez nunca esqueceu daquilo, e talvez você nunca vai esquecer daquela pessoa e daquela atitude que aquela pessoa teve com você. Agora imagine
tudo que Cristo fez por mim e por você. Imagine a gratidão, a adoração, a alegria do nosso coração diante de tudo que Ele é e tudo que Ele fez por nós. Meus irmãos, que adoração profunda, que adoração em espírito é verdade, não deve vir do nosso coração para com Ele. E o texto finaliza dizendo que Ele é o Rei. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Rei, o Filho, o Herdeiro, o Criador, o Sustentador, aquele que vai enrolar e desfazer todo o universo, aquele que foi à cruz, que foi ao inferno, morreu, ressuscitou por mim e por você, perdoando todos os nossos pecados. Ele volta para o lugar onde sempre esteve, sentado no trono da glória. Sempre eternamente esteve sentado no trono da glória, nunca foi diferente. Ele se esvaziou e desceu até nós e se fez homem, morreu naquela cruz, pagando os nossos pecados, para nos fazer filhos de Deus, herdeiros de Deus, e herdeiros juntos com Cristo. Subiu e está sentado no trono da glória, e vivendo eternamente. Meus irmãos, o Rei, a quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os anjos, todos os céus o adoram, todos os seres celestiais o adoram, todos os cristãos verdadeiros, desde Abel, o primeiro justo, estão adorando ao Senhor ressuscitado em glória. Toda igreja verdadeira, todo cristão nascido de novo, adorando a Cristo Jesus, hoje, mas também, meus irmãos, todos os demônios prostrados, admitindo Jesus Cristo é Senhor, todo o inferno, e um dia toda indiferença vai acabar, porque todo joelho se dobrará, todo olho verá, todas as nações dirão: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a Ele a que servimos, é a Ele a que amamos, é a Ele a nossa vida, é a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, é a Ele o nosso existir, a razão de viver, Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento.